Problemas com o seu landlord. Se você não mora no Canadá e não pretende morar no Canadá, esse vídeo não é para você. Mas se você mora no Canadá ou vai morar no Canadá, assiste até o fim. Tudo bem? Eu postei esses dias alguns stories lá no meu Instagram contando de algumas coisas de landlord, enfim, e assim, eu postei super tarde da noite, teve já um monte de gente falando, comentando comigo sobre isso. Então eu resolvi fazer um vídeo mais longo e detalhado sobre o assunto. A primeira coisa, gente, que eu acho assim fundamental quando você muda de país é busque saber as leis, os seus direitos e os seus deveres. É tudo muito diferente do Brasil, as coisas funcionam de uma forma diferente, então é importante você pesquisar isso, inclusive para você se proteger, tá? Então a primeira coisa vou começar do básico para quem não mora ainda no Canadá, e aí a gente vai aumentando aí o nível de dificuldade dos chefões. Primeira coisa o mercado, principalmente de Toronto, não sei todos os outros, é muito aquecido de aluguel, muito, seja durante pandemia, sem pandemia, sempre. Então, você não tem tempo aqui para procurar com calma um apartamento, uma casa. Você fala assim, eu quero alugar algum negócio, você bota lá uns filtros na sua cabeça, ou você procura na internet, ou você procura com um corretor, e aí você viu, você não tem tempo de pensar, não tem tempo de, mas será que eu não acho outra coisa? Se você não der um lance naquele apartamento, naquela casa, no dia seguinte ele pode não estar mais no mercado. Então esse eu acho que é o problema número 1, principalmente dessas regiões mais aquecidas, porque você não tem tempo para pensar, você vai no calor do momento e aí às vezes você faz merda, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é muito chato o processo. Eles te exigem muitos documentos e no primeiro aluguel isso pode causar vários problemas. Pela lei, você só deveria pagar. Tudo que eu tô falando, gente, isso é um detalhe importante. Tudo isso que eu tô falando é a minha experiência em Ontário, tá? Então, se você tá fora de Ontário, é bem provável que as leis sejam parecidas, mas procura saber, tá? Em Ontário, você geralmente você dá o primeiro e o último mês do aluguel. Então, eu vou entrar amanhã. Na verdade, assim, eu dei o lance no apartamento ou na casa, eles me aceitaram. Eu tenho X 24 horas, 48 horas, dependendo do que foi acordado, para ir no banco, fazer um negócio chamado draft check. E o que é esse? É como se fosse um cheque administrativo do Brasil, mas ele é um pouco mais simples. O que o banco faz? O banco tira aquele valor da sua conta e ele faz um cheque falando, olha, fulano, eu já tirei esse valor da conta da Tatiana, então fica tranquilo que ela vai pagar. Então esse valor a gente geralmente faz com o valor do primeiro e com o último aluguel. Aí o proprietário vai lá, deposita na conta dele esse valor, então você não paga o primeiro mês, porque você já pagou, paga todos os outros, e aí esse último mês só vai ser usado no dia em que você sair do imóvel, tá? Então, na verdade, ele fica como um calção pro final. Aqui não tem fiador, tá? Então, assim, o que eles pedem geralmente são pessoas para ligar e perguntar de você. Eles podem ligar pro seu trabalho, já aconteceu isso comigo. Ligaram no meu trabalho para perguntar se eu trabalhava realmente lá, se o que eu tinha falado era verdade. Eles podem te pedir seu imposto de renda. Meu filho, eles podem pedir seu histórico de crédito. Se você chegou, você não vai ter histórico de crédito. Então, assim, conheço algumas pessoas que chegaram no Canadá e conseguiram alugar pagando só o primeiro e último mês. Conheço. Eu não consegui, tá? Eu precisei pagar alguns meses a mais, principalmente porque eu estava disputando apartamentos ou lugares, enfim, que estavam muito concorridos.
Então eu tinha que dar um lance melhor, eu não queria aumentar o valor do meu aluguel. Então eu dei meses a mais para isso. E como é que funcionou quando eu dei esses meses a mais? Então eu dei o primeiro e o último, que era o normal, e aí eu ofereci, por exemplo, eu pago mais 3 últimos meses, ou seja, os aluguéis aqui são sempre de 12 meses, tá? Você pode fazer mais tempo, mas não vale a pena. Então vamos supor, 12 meses. Então eu paguei o mês 1 e o mês 12, que é o obrigatório. Aí eu falei, vamos supor, eu quero te pagar o mês 11, 10 e 9 adiantado. Aí é diferente esses que eu estou pagando adiantado do último. Porque esses adiantados, quando chegar no mês 9, 10 e 11, eu realmente já vou usufruir destes meses sem pagar. Então, no fundo, lá na frente, eu vou ficar 3 meses sem pagar aluguel, porque eu já paguei hoje. Mas o último continua sendo só no final do termo que foi acordado, tá? Então, essa é a primeira coisa sobre aluguéis. Beleza, você achou um lugar, conseguiu fechar com o primeiro e último, ou você teve que pagar mais. Os proprietários, principalmente os corretores dos proprietários, põem todo tipo de absurdo que vocês possam imaginar no contrato. Então, por exemplo, acho que foi em 2018, se eu não me engano, mudou, agora existe um formulário padrão de contrato de aluguel em Ontário, tá? E aí, o que diz isso? Que mesmo que você não use este contrato, ele tem que ser padrão, você tem que anexar ele no final, e se alguma cláusula que foi escrita antes não estiver de acordo com o contrato padrão, ela é nula. Então, vou dar exemplos. Tá escrito lá no contrato, não pode ter cachorros, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos supor que você mora num prédio, você tá indo morar num prédio. Se o estatuto do prédio proíbe cachorro, se o estatuto do prédio limita a quantidade de cachorros por unidade, ou se o estatuto do prédio limita o peso do cachorro, porque tudo isso existe, você não pode descumprir esta regra, tá? Porém, se o prédio, por exemplo, não tem nenhuma restrição e o proprietário escreve, não pode cachorros na unidade, não pode gatos na unidade. Na lei, nesse contrato padrão de Ontário, tá escrito lá, cachorros são permitidos. E você não precisa dizer que tem um cachorro, porque aí que tá a pegadinha da história inteira. Como é muito concorrido, se você fala que você tem um cachorro para um cara que disse que não quer cachorros, a chance dele não te escolher é muito grande, porque ele vai preferir alguém que não falou, que ou omitiu que tinha cachorros ou falou que não tinha cachorros. Então, isso é uma coisa importante. Você já começa um relacionamento mentindo? Sim, tenho amigos que falam, eu prefiro dizer a verdade e ser negado. Mas é uma coisa complicada, principalmente se você sabe que o seu animal não vai causar um impacto, um estrago. Se você tem um Doberman, um pastor alemão que vai destruir a casa, por exemplo, é complicado. Se você tem, que nem a Cacau, um negócio de 1,8 kg que nem respira e fica muda o dia inteiro, é uma sacanagem eu ser negada porque eu tenho uma cachorrinha desse tamanho, né? Então, você não precisa dizer que você tem um cachorro. Então, mas é importante, se você tiver um corretor, se você estiver trabalhando com um corretor, que o seu corretor procure saber e te dar certeza que o prédio aceita o animal. Outra cláusula muito comum deles colocarem, e que ela também é void, ela é anulada, é quando eles colocam que você tem que fazer um pagamento sobre qualquer coisa que estraga na casa. Então, o que acontece? Aqui no Canadá, para quem não mora no Canadá, a maioria das casas tem todos os eletrodomésticos inclusos, ou seja, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa se tem na unidade, enfim, inclusos, o ar-condicionado, inclusos na casa e no aluguel, tá? E aí, vamos supor, o fogão quebrou.
A responsabilidade é do proprietário. Se você não fez nada, tipo, você quebrou o vidro do forno, se você, sei lá, estourou o botão de propósito, queimou alguma parte que você tenha agido e só seja um problema de desgaste natural, a responsabilidade é inteira do proprietário da casa. E eles gostam de colocar uma cláusula que os primeiros X dólares são de responsabilidade do inquilino. E esta cláusula também é nula. Então o cara pode botar lá, os primeiros 200 dólares de manutenção são de responsabilidade do inquilino. Não é verdade. Tá nula, tá? Então assim, você pode tentar entrar nessa discussão na hora de fechar o contrato. Então assim, se eles te aceitaram, você pode falar, mas se você vê que também tá desgastando a relação e tal, você pode deixar para falar depois. No dia que alguma coisa acontecer, você falar, olha, mas veja bem, tá aqui a lei do inquilinato de Ontário e que eu não preciso pagar, tá? Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em casa. Entupiu uma privada, porque foi culpa nossa que entupiu a privada. Então, assim, o proprietário não tem responsabilidade nenhuma sobre essa privada que entupiu, tá? Então, a gente chamou o encanador e a gente teve que resolver o problema, porque foi culpa nossa. Porém, o ar-condicionado da casa não gelava, de jeito nenhum. Eu ia lá na máquina, estava congelada a máquina. A responsabilidade era dele. E aí, eles gastaram, sei lá, 3.500 dólares para arrumar o ar-condicionado e tiveram a cara de pau de me mandar um e-mail falando que eu tinha que escrever um cheque de 100 dólares, porque é o que estava escrito no meu contrato. Que eu tinha que escrever um cheque de 100 dólares para eles, porque eu tinha que pagar uma parte do conserto e da troca do equipamento, entendeu? Só que assim, inclusive, eu tinha acabado de fazer 2 meses que eu tinha mudado para casa. Então, assim, não era minha responsabilidade, não era problema meu o ar-condicionado, é obrigação dele. E, inclusive, essa questão do ar-condicionado, se vocês forem ver, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Chama Board de Ontário, que cuida disso, tá? Eles têm até quais são as temperaturas mínimas e máximas que a casa pode estar. Então, por exemplo, no inverno, é obrigação do proprietário que sua casa esteja no mínimo aceitável de quente, porque senão vai congelar quem mora lá dentro. E se ele tem ar-condicionado, se a unidade tem ar-condicionado, também tem um limite de temperatura máxima que pode chegar no verão. Se a unidade não tiver ar-condicionado e é muito quente, paciência, ele não tem responsabilidade. Você já sabia que aquela casa não tinha ar-condicionado, então o problema é seu. Se você botar um ar-condicionado não der conta, enfim, esse é o problema. Mas se já tinha um ar-condicionado, a responsabilidade é dele, tá? Então, essas coisas acontecem aí nos contratos e eles abusam muito do fato da gente ser imigrante, tá? Outra coisa que eu já vi muito, várias pessoas já me perguntaram, como é que funciona a renovação. Então, como eu disse para vocês, o contrato aqui é de 1 ano. E por que isso é bom e isso é ruim? No meu ponto de vista, esse contrato de 1 ano e como as coisas funcionam na história do contrato em si, protege bastante o inquilino, tá? Então, você tem 1 ano para ficar na casa. Se você sai antes, tem algumas multas, enfim, ou se o proprietário pedir a casa. E quando ele pode pedir a casa? Ele pode pedir a casa se ele ou um parente de primeiro grau dele forem morar na casa. E aí, por isso que é muito importante você saber quem é o proprietário da sua casa. Então, por exemplo, uma vez eu fui ver uma casa que amei a casa de paixão, tal. Aí tinha um quarto trancado quando eu fui visitar a casa e tinha um papel, móveis do proprietário. Para mim isso já foi um alerta. Por que o cara
continua guardando os móveis em um cômodo da casa. Talvez porque ele esteja passando por uma dificuldade financeira e esteja alugando a casa temporariamente, e depois ele vai me dar um pé na bunda na hora que ele resolver voltar para casa. Então, já fiquei alerta com isso. Se a pessoa tem algum filho que tá para se formar, sabe? Então é importante você tentar investigar e descobrir quem que é o proprietário da casa. No meu ponto de vista, a melhor forma de descobrir isso é também perguntando, o cara é um investidor, aqui tem muito investidor. Então você pode perguntar, o proprietário da casa é um investidor? Se for um investidor, bom e ruim, vou contar para vocês depois porque bom e ruim. Vai ser bom, o cara não vai vir te pedir a casa porque ele vai vir morar, é muito difícil, tá? Outra possibilidade dele te pedir a casa sem ser para ele ou pessoas parentes de primeiro grau. Se ele quiser vender a casa. Então, a qualquer momento que ele queira vender a casa, ele pode te pedir para sair. Porém, isso já aconteceu comigo também. A pessoa que o proprietário do apartamento que eu morava era um investidor. E aí ele tinha uma advogada que era bem da esperta. E ela estava de saco cheio de mim, porque eu vivia reclamando do ar-condicionado de um dos quartos que não funcionava. O apartamento era novo, estava na garantia. Ela só tinha que brigar com a construtora, mas ela preferia brigar comigo do que brigar com a construtora pela garantia do próprio apartamento. Então um dia ela simplesmente veio para mim e falou assim: olha, você pode então sair do apartamento porque a gente vai vender, a gente vai colocar para vender. Só que eu, como sou muito louca e chata, fui pesquisar. E aí, o que acontece? Se ele colocar um valor de mercado e tiver propostas para aquele valor e ele não aceitar e ele me tirou por causa disso, ele tem que pagar uma multa de $50 mil. Eu não sei se é para mim, eu não sei se é pro tal do board, mas assim, para alguém ele vai pagar a multa. Então, eu peguei e dei essa cartada nela. Falei, olha, eu conheço a lei e eu sei que se você estiver mentindo para mim que você vai colocar esse apartamento para vender e você não for colocar para vender, eu vou atrás até o fim para saber se você vendeu, porque eu vou fazer vocês pagarem essa multa. Ela nunca mais respondeu esta mensagem. Então, assim, ela estava blefando e eu sabia que ela estava blefando, porque o apartamento era novo, ele ia perder dinheiro vendendo aquele apartamento naquele momento. Então, é muito importante você saber esses detalhes, essas nuances, para você não se ferrar se o cara te pedir o apartamento porque quer vender. Porque outro motivo deles falarem que vão vender e ser mentira é porque, eu vou entrar na questão do reajuste, os reajustes são muito baixos. Então, se você ficar, sei lá, 10 anos na casa, ele vai estar muito defasado o preço que você paga de aluguel do que o quanto ele poderia cobrar agora alugando para outra pessoa. Então, várias vezes eles mentem que vão vender, a pessoa na ingenuidade sai e aí eles alugam para outra pessoa. E você não foi atrás disso porque você não sabia que ele não poderia fazer isso, tá? O terceiro motivo para ele te pedir a casa, e esse é o último e acabou, é se ele quiser, e aí ele pode só querer, não tem que ter uma razão específica, fazer uma manutenção tão grande na casa que não possa morar ninguém dentro. Então, por exemplo, imagina que você está alugando lá uma casa há 10 anos, o cara está extremamente frustrado porque você não sai da casa, tá super defasado o quanto você paga de aluguel com o quanto ele conseguiria pedir hoje no mercado. E aí ele fala assim, então quer saber de uma coisa? Eu vou, sei lá, pedir um empréstimo, vou reformar a cozinha inteira, e aí para eu poder reformar a cozinha inteira, a pessoa não vai mais poder morar. Então ele pega e te tira da casa para poder fazer essa reforma e alugar para uma outra pessoa por um preço muito maior. Também funciona a mesma história do que eu falei da venda. Então, assim, vale a pena dar se isso acontecer com você, dar uma pressionada, falar assim, você tem certeza que você vai fazer essa super reforma? Porque eu vou ficar de olho
porque senão eu vou falar pro board, eu vou te denunciar pro board. Então, é bem importante vocês saberem desses detalhes, para vocês não serem, para ninguém passar a perna em vocês. E aí, o que eu tava falando sobre os reajustes? A questão dos reajustes, você pagou 1 ano, você fechou 1 ano de contrato. Quando acaba aquele 1 ano, o contrato é automático. Então, você não precisa assinar um contrato todo ano, porque isso já aconteceu comigo, aconteceu com alguns amigos meus. Chega o proprietário e fala assim, vamos fazer um novo contrato? Por que ele quer fazer um novo contrato? Porque ele quer te prender por mais 1 ano. Então, assim, se você realmente não tem intenção nenhuma de sair daquela casa no próximo ano e se sentir confortável e até quiser se sentir segura de que você vai assinar esse contrato por mais 1 ano, ok. Eu não gosto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe se vai mudar de emprego, se você vai resolver, sei lá, você já cumpriu a sua carência que era 1 ano. Então você agora pode ficar num contrato mês a mês. Mas isso não significa, lembra que eu contei dos motivos que ele pode te tirar, que ele vai poder te falar em qualquer momento que você pode ir embora. Ele só vai poder falar naqueles 3 casos que eu falei pra vocês. Inclusive, naqueles 3 casos podem acontecer durante 1 ano. Ele só vai ter que te pagar uma multa. Mas seria traumático do mesmo jeito. Então, eu não sinto essa diferença de você ter que assinar um novo contrato quando acabar o do 1º ano, tá? A não ser que seja seu interesse. Se não for do seu interesse, não assinaria, tá? Como já me pediram pra assinar e eu não assinei. E como é que funciona o reajuste? Então, da mesma forma que no Brasil, eles atrelam o IGPM, o índice da GV, sei lá o que, blá blá blá. Aqui é o mesmo board que vai falar assim, olha, o valor de reajuste para este ano, e eles sempre falam para o ano de 2020, para o ano de 2021, 3%, 2%, 1 e tanto por cento, sei lá como é que isso é calculado. E isso é o máximo que ele pode te cobrar, tá? Então, assim, qualquer centavo acima disso é você que decide se você quer pagar ou não, tá? Então, assim, voltamos àquela história do cara que tá lá há 10 anos. Vamos supor que você ama a casa, você não quer sair da casa, é tudo perfeito, tal. E aí chega o proprietário e fala pra você, ô Maria, tá uma bosta esse valor, tipo, eu não queria ter que fazer uma reforma pra te tirar daqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos pensar num plano pra ir reajustando um pouco mais, pra chegar um pouco mais perto do valor do mercado e tal. E você topar, tudo bem, mas você não é obrigada, tá? Então, só tenham isso em mente. Então, principalmente para apartamento novo. Então, com exceção de imóveis novos que não tenham histórico, eles podem ter, mas mesmo um reajuste diferente, vocês também podem ver no board, mas tem uma cláusula lá. Então, sei lá, apartamentos construídos até, sei lá, 2019, no ano seguinte, tipo, pode reajustar, sei lá, 7%, ao invés de 1,5%, sei lá, tá? Tem tanto ajuste para mais quanto ajuste para menos. São muito difíceis os ajustes para menos, mas eles existem. E também já vi, vamos supor que a prefeitura deu uma isenção de IPTU para a sua região, tá? Então, assim, sei lá, é uma região que está em desenvolvimento e aí agora, esse ano, a prefeitura resolveu isentar todas as pessoas que moram naquela região de pagar como se fosse o IPTU daqui, tá? Aí, o que acontece? O proprietário deveria automaticamente te dar o valor de desconto do que ele está recebendo de isenção, tá? Isso deveria ser automático. Na maioria das vezes não é, e eles ficam quietos. Mas você recebe uma carta no imóvel falando: sua região foi contemplada com a isenção de nananã. Se você alugar um apartamento, por favor, já desconte isso no próximo aluguel. Então, assim, às vezes é muito pouco, você, tipo, $20, $30, você não vai querer brigar com o proprietário por causa disso. Mas é importante você saber, às vezes você pode até mandar um e-mail pro proprietário falando: proprietário querido, fiquei sabendo que você teve o desconto no Property Taxes de $20, então gostaria que você tivesse isso em mente
para o reajuste do ano que vem, por exemplo. E aí você usa isso como uma carta na manga na negociação, tá? Que mais que podemos falar deste mundo maravilhoso de alugar imóveis no Canadá? Tudo aqui é motivo para dar ruim, tá? Então, assim, esteja preparado. Essas são as coisas que eu tô pensando agora. Gente, outra coisa que não tem a ver com o landlord em si, mas tem a ver com essas coisas de casa e tal. Você é responsável por tirar a neve da frente da sua casa. Então, se tiver calçada que dê para pedestre andar na frente da sua casa, você tem X horas, que eu não sei exatamente quantas são, para ir lá e tirar a neve depois que teve a tempestade, tá? Então, considerem isso para pensar se vocês forem morar numa casa, se vai ser condomínio, se não vai ser. E se ela tiver, assim, só aquela saída da garagem, você não precisa tirar a neve, tá? E não tiver lugar para o pedestre andar. Então, vejam essas coisas quando vocês forem alugar um imóvel. Mais uma coisa que eu lembrei, que me perguntaram no Instagram também. Falaram assim, Tati, o proprietário é obrigado a pintar o apartamento antes de eu entrar? Porque isso é coisa de Brasil. Não. Aqui é assim, o cara pinta quando ele quiser, se ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas você é obrigado a informar para ele se você for pintar de alguma coisa diferente. Então, por exemplo, essa parede vermelha estranha aqui que tem aqui atrás, mas eu achei que ia ficar boa para os vídeos, já veio na casa, não fui eu que escolhi. Eu poderia resolver pintar ela de branco? Poderia, mas aí eu tenho que falar para ele. Então, se você vai fazer alguma grande alteração no imóvel, é bom você falar com o proprietário. Se você já está há muito tempo no imóvel, ou se ele está muito desgastado, você pode até tentar conversar com ele para ele pintar, enfim. Os muito queridos pintam, mas é muito difícil que eles tenham essa boa vontade, tá? Mesma coisa para limpar carpete. Se o carpete estiver rasgado, velho, aí ele é meio que obrigado a trocar, como se fosse tipo um fogão, enfim. Mas se só tipo, eu não gosto do carpete, o carpete tá muito sujo, tal, e ele for um chato, você vai ter que viver com o carpete. Então considerem essas coisas. Então, por exemplo, a gente tá pensando em mudar de casa e uma das coisas que a gente quer é casa sem carpete. Os nossos carpetes até são novos, mas eu acho sujo, por mais que eu tenha comprado uma máquina de limpar carpete, enfim. Então, considerem essas coisas. Que mais? Perguntaram disso. Um outro exemplo que eu quero falar para vocês. No meu contrato de aluguel, estava escrito assim, que eu não poderia furar paredes nem madeiras da casa. O que eles queriam dizer com madeiras da casa? Por exemplo, se eu precisar colocar daqueles portõezinhos de proteção na escada para subir ou descer por causa da Zoe, eu não posso fazer furos nos batentes, assim, né, da escada e tudo mais. E isso eu até concordei, porque realmente não tem como arrumar a madeira que você furou da escada. Mas a parede, e é isso que eu falo pra vocês, que é bizarro, quando eu vim ver a casa, já tinha furos na parede. Então, quer dizer, o cara queria que eu não furasse, e você não furar, não pendurar um quadro, deixa muito impessoal. Já é um aluguel, já é uma situação complicada, você já não consegue deixar 100% com a cara que você queria o lugar, e ainda você não vai poder pendurar um quadro, pendurar uma prateleira. Então, eu falei pra eles, olha, eu concordo com a da madeira, eu discordo com a da parede. Eu vou lá tapar o buraquinho. E aí, gente, vale a mesma coisa da pintura da parede. Da mesma forma que eles não pintaram e deixaram tudo arrumado, você só vai lá e tapa o buraquinho. E mesmo assim, na maioria dos lugares, nem tapa o buraquinho, porque aí a outra pessoa pode reutilizar o seu buraquinho para pendurar outra coisa, tá? Então, às vezes as casas ficam com uns buracos na parede, umas coisas que você não curte tanto, enfim. Então, por isso que eu também, próxima casa, estou tentando buscar uma mais nova possível para ela não ter tantos históricos e tantos problemas, né? Então, é isso sobre esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas,
Deixem aqui comentários, compartilhem esse vídeo com pessoas que querem vir morar no Canadá ou que têm problemas com landlords e afins. Se vocês tiverem dúvida também, quiserem conversar comigo lá no Instagram, estou à disposição. Precisarem de ajuda, estou aqui e vamos rezar aí para os deuses do aluguel para ajudar a gente a achar landlords bons.